Tudo bem com vocês, meus prezados alunos, né? E desejo-lhes tudo de bom, né? O Brasil colônia, né? Hoje vamos começar um pouquinho, conversar um pouco sobre o Brasil colônia, né? Então, o Brasil colônia, na história do Brasil, né? É a época que compreende o período de 1530 a 1822. Aí você fala, por que 1530? Lógico, o Brasil já era colônia desde 1500, mas fala em termos de como começa o povoamento, né? Começa a povoar o Brasil nesse período, porque antes só vinha expedições guarda-costas, né? Para evitar a invasão dos franceses e dos holandeses, né? Dos holandeses que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras entre Portugal e Espanha a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. A leste ficaria de Portugal e oeste pertenceria à Espanha. Então a leste passava a pertencer a Portugal e oeste à Espanha, né? Mas os holandeses, os franceses, outros povos, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas e eles queriam o quê? Invadir essas terras. Esse período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Então Martim Afonso de Souza, ele dividiu as capitanias, o Brasil em capitanias hereditárias, né? Ele dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Agora, vocês falam assim, e antes disso, alguma coisa acontecia no Brasil? Sim. Havia o que? O pau-brasil. Dele é o que? Era extraído o corante vermelho, que era muito utilizado para atingir tecidos, né, de extrema importância, que até é considerado a primeira riqueza do Brasil. Então o período, né, existe o que? O período que é pré-colonial, né, pré-colonial, né? Logo após a chegada do português, a sua nova colônia, a primeira atividade girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país, né? Esse período, né, ficou conhecido como ciclo do pau-brasil, ou seja, a exploração do pau-brasil, né? Então pensa bem, a exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. Então o povoamento mesmo, né, vai ter 1530 e, se for colocar especificamente mesmo, 1532. A exploração do pau-brasil, né, foi o que? Então, a partir do momento, ela não houve o que? Não houve o povoamento com a exploração. Ela até é dada o que? Aos cristãos novos, ou seja, arrendada aos cristãos novos, ou seja, aos judeus convertidos, né, os judeus convertidos. Então, a madeira de excelente qualidade para atingir móveis. E o que? E a partir do momento de sair o que? Um corante vermelho que utilizava para atingir tecido, que era muito bem visto e muito utilizado, principalmente no mercado europeu, né? No mercado europeu. Então, o que acontece? O trabalho de derrubar árvore e preparar madeira para embarque era feita pelos índios. Aí você fala, pelos índios? Sim, pelos índios. Os índios que ajudavam no corte, transporte da madeira, e em troca disso eles ganhavam especiarias, ganhavam presente, espelho, que eles nunca tinham visto a sua imagem refletida, né? Então pensa bem, e uns poucos europeus que pertencia uma feitoria na costa. Então poucos europeus ficaram, né, a partir do momento, mas o que? Era comandando, né? Explorado de forma predatória. As árvores próximas da costa desapareceram já na década de 1530. Então começaram a ser bastante explorado o pau-brasil, né? Bastante explorado. Então é o que? É de extrema importância a gente entender o que? Estender esses fatos, né? O pau-brasil, né? O Brasil colônia. Aí vai assim, o Brasil colônia, né? Não vê o que? O que a partir do momento houve povoamento
e antes que não havia povoamento. Então existe, né, uma diferença. No início da colonização, o primeiro governador, que é chamado de governador geral, foi Tomé de Souza, de 1549 a 1553, que recebeu do governo português um conjunto de leis. Essas determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo geral. Então, veja bem, ele é o quê? Ele era chamado de governador geral, né? Ele era chamado de governador geral. Lógico, ele tinha o quê? Tinha acima dele, que era o quê? O rei de Portugal. Então a administração era portuguesa, né? A partir do momento que era chamado até de sub-reis aqui, de sub-reis. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e o terceiro foi Mem de Sá, de 1558 a 1572. O governo do Norte com sede em Salvador. Então veja bem, e o governo do Sul com sede no Rio de Janeiro. Então veja bem, o segundo governador foi Duarte da Costa, e o terceiro, Mem de Sá. Então, em 1572, né, depois da morte de Mem de Sá, deu seu sucessor, né, o Dom Luís de Vasconcelos. O governador português dividiu o quê? O governo português dividiu o quê? O Brasil em dois governos, com unificação voltou a ser 1578. Então, nesse período, houve o quê? Dois governadores gerais. Um governador do norte, que ficou com Salvador sendo a sede, e outro governador no sul, e sendo a sede no Rio de Janeiro. Então praticamente parecia que existia o quê? Duas capitais. Em 1580, né, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, né? Situação que perdurou até 1640. Esse período é conhecido como Unificação Ibérica, né? Que eu também chamo de União Ibérica. Eu e muitos autores, né? Até na verdade eu nem chamo de unificação ibérica, eu chamo de União Ibérica, mas é unificação, uniu o quê? As duas partes se uniram, né? Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, no século XVIII, quando o Marquês de Pombal decretou a unificação. Aí voltou a ser o quê? Unificado. Agora, vamos analisar cada fato. Primeiro, a formação social do Brasil colônia, que é de extrema importância. Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos: o índio, o negro africano e o branco europeu, principalmente o português, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Então são o quê? Esses três que formaram a partir do momento, o grupo étnico brasileiro. Então são um grupo étnico a partir do momento o quê? Que formou a população brasileira. Então vem o quê? Negros, índios e brancos, né? Aí fala o quê? Praticamente o quê? Com base naquela época dos portugueses, né? Nos portugueses. Então, os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Pensa bem, lá eles tinham um terreno, um sítio, alguma coisa. Aqui ele vem para ter um latifúndio, porque o Brasil foi dividido em capitalismo e latifúndio enormes, né? Pensa bem, ele pensava assim: se eu for para o Brasil, eu vou ter muito mais do que eu ficar aqui em Portugal, né? Porque vocês sabem que o Brasil quase que é tamanho do continente europeu, né? O Brasil tem quase 9 milhões de quilômetros quadrados e o continente europeu tem 11 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. Quase que ele é tamanho de todo o continente europeu, né? Então, também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham o quê? Línguas
e culturas distintas, ou seja, diferentes das portuguesas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. Então, veja bem, alguns eram inimigos entre si, né? Então, os europeus utilizavam isso, né? Pensa bem, eles utilizavam entre isso quando eles iam lutar contra outros povos. Então ele fazia o quê? Se uma lutando com a outra, o que ia acontecer? Eles mesmos exterminavam. Só que o extermínio não acontecia só dessa maneira. O extermínio também acontecia de outra forma. Eles pegavam o quê? Os portugueses traziam colchões que a partir do momento o quê? Que tinha ali certo tipo de doenças que lá praticamente não atrapalhava isso tanto, mas era fatal para os índios. Dava de presente um colchão para os índios e disseminava essa doença para a tribo inteira, dizimava a população indígena, aquelas que eles queriam dizimar, eles dizimavam, né? Então, da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores que foram sendo absorvidos pelos portugueses e indígenas, né? Então veja bem, só que eles achavam que a partir do momento que eles sempre se achavam superior, aí colocavam os índios sendo o quê? Né? A partir do momento inferior, né? Então esse é o eurocentrismo, como é falado, né? Como é falado. Então o que acontece? A partir daí se espalhou em várias partes do território nacional. No século XVIII, a mineração era a grande forma de riqueza da metrópole. Então a mineração, né, onde o governo português vai cobrar o quinto, né, o que é o chamado ciclo do ouro, né, uma parte vai para Portugal, a outra fica aqui, mas aí só que eles têm que vender para Portugal, porque existia o quê? Né, o pacto colonial, tudo teria que ser vendido o quê? Para Portugal, ou seja, a colônia teria que vender para Portugal. Mas a metrópole não tinha esse abatimento, ela tem que vender só para a colônia? Não. Eles faziam isso para o quê? Para que a colônia cada vez o quê? Ficasse mais submissa à metrópole, né? Então, o ciclo do ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida do Brasil colônia, com o crescimento urbano e do comércio. Então, o crescimento urbano e do comércio foi durante esse período que houve o quê? Um grande avanço. Agora, pensa bem, a crise do sistema colonial. Por que isso? Em 1640, Portugal contava apenas com as rendas do Brasil. Por isso passou a exercer um controle mais rígido sobre a arrecadação de impostos e atividades econômicas, chegando a proibir o comércio com estrangeiros. Então não havia especiarias de Índia nem nada. O que dava maiores lucros é o quê? O Brasil. Então dependia dessa renda para abastecer o quê? O cofre português. Então o que acontece? Ele coloca coisa rígida mesmo, leis rígidas, onde que tem o quê? Que ganhar cada vez mais em cima do Brasil. A crise do sistema colonial, então, acontece o quê? Vai ser em cima disso. O descontentamento com a política econômica da metrópole fez surgir algumas revoltas entre elas, né? Então, a revolta de Beckner, guerra dos emboabas, dos mascates. Então, em fins do século XVIII, teve início a movimentos que tinham como objetivo libertar a colônia do domínio português. Entre elas, a Inconfidência Mineira, vocês já ouviram falar, Tiradentes, né, que a gente vai comentar mais um pouco, né, e a configuração, né, Conjuração Baiana, né, eu acabei confundindo na palavra, né, então dessa o quê? A Conjuração Baiana, que foram o quê? Que queria libertar o Brasil de Portugal, para não ser colônia, ser um país o quê? Ter suas leis próprias, ter administração própria, né? Então assim que eles tentaram o quê? Buscar, né, outras alternativas, porque não estava dando para poder o quê? Você vai trabalhar para manter outro país, você tem que trabalhar o quê? Para desenvolver o seu próprio país e não para desenvolver outro, né? Então até o quê? E tudo era em cima, né, se viver praticamente à custa de outro país, né? E não dá, praticamente as pessoas não vão aguentar esse tipo de coisa.
no início do século XIX, as condições para a emancipação brasileira estavam maduras. Então já tinha ideias, já tinha base, ideias para fazer o quê? Para querer separar o Brasil de Portugal, e as pessoas já tinha muita gente que tinha bastante consciência sobre esse assunto. Contribuíram também a conjuntura criada pelas guerras napoleônicas e pela Revolução Industrial Inglesa. Com a invasão de Portugal e a sede do reino, transferiu para o Brasil em 1822, deu seu passo decisivo para consolidar a independência do Brasil. Então, veja bem, o bloqueio continental. Napoleão fala assim: nenhum país pode fazer negócio com um país britânico. Aí Portugal, que sempre foi aliado com o país britânico, o que vai fazer? Ele não vai aceitar. Mas só que também não fica lá. Ele quer o quê? Toda a família real pega e vem para o Brasil, com a ajuda do país britânico. E ele continua do lado do país britânico. Ele vem para o Brasil e Napoleão toma posse de lá, de Portugal. Então, veja bem, de tanto que tem os tratados, aliança, amizade, comércio e navegação no Brasil. Isso dá também bastante autonomia para o país britânico, para o país britânico. Então aí são coisas que são o quê? Essenciais que a gente que saibamos sobre isso, Então, todo esse processo, emancipação, então várias expedições foram enviadas por Portugal visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. Então veja bem, isso foi mandado mesmo na época das expedições guarda-costa. As mais importantes foram os comandantes de Cristóvão Jacques em 1516, 1526, que combateu os franceses, Então, isso foi o quê? Isso foi lá atrás, Lá atrás, a partir do momento, e depois teve o quê? Outras repercussões, Atrás um pouquinho, quando deu início, que ainda que falamos que o Brasil nem era povoado, Então, quando nós falamos desse período, é só para a gente fazer o quê? Um panorâmica, contextualizar, comparar o Brasil povoado e o Brasil a partir do momento não povoado. Então existe o que? Diferença? Sim, existe diferença, Então essas são o que? Também Martim Afonso de Souza, em 1532, combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, instaurou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. Então, para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a coroa dividiu os territórios em 15 capitanias hereditárias. Pensa bem, o tamanho do Brasil, lógico, não é a configuração que tem hoje, como sabemos que foi comprado o Acre da Bolívia, tem outros tratados, tudo não é a configuração, mas praticamente não existe tanta diferença em termos de tamanho, são pouca coisa, Então, pensa bem, dividiu em 15 capitanias. Essas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Porque sabemos que quando, a partir do momento, vocês sabem que existia o que? A divisão. Os portugueses saíram na frente nas grandes navegações. Mas quando Cristóvão Colombo chega à América em 1492, o que acontece? Tem que ser o que? Elaborado um tratado. Primeiro tem o Índio Coetera de 1493, que não foi o que? Aceito por Portugal. E aí veio o que? E a Espanha tinha acabado de expulsar o turco otomano, tudo, entrar em outra guerra seria o que? Seria muito prejudicada. Então aí o que? Aceita que seja elaborado um outro tratado em 1494, que é o Tratado de Tordesilhas, chamado de Tratado Internacional, onde dividia a terra entre Portugal e Espanha, entre Portugal e Espanha, Então esses lotes foram doados a capitães donatários pertencentes à pequena nobreza lusitana, que por sua conta, promoviam a defesa local da colonização. Então veja bem, a defesa local da colonização.
Então a empresa açucareira foi escolhida porque representava possibilidades de vir a ser um empreendimento altamente lucrativo, né, abastecendo o grande mercado de açúcar da Europa. O açúcar era de extrema importância, o açúcar era caro, então tinha que achar o quê? Uma monocultura ou plantation, né? O que acontece? Latifúndio, monocultura e mão de obra escrava, né? Então dessa o quê? Essas são as possibilidades. Um produto que fosse bem aceito, fosse caro e que fosse o quê? Expandir bastante isso. Então foi o quê? O que encontrou, né? O que encontrou. Então, esse, né, foi no nordeste do país que as atividades açucareiras atingiu seu maior grau de desenvolvimento. Ou seja, chegou no auge, principalmente as capitanias, né, de Pernambuco e da Bahia, No século XVI e XVII, o Nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. Então, veja bem, esse foi o que, né, essencial para que tornasse, né, a partir do momento desse o que? Um grande, né, lucro para Portugal. Aí, por que Portugal? Portugal, lá quem ganhava, quem obtinha lucro, né, tudo isso era, né? Então, veja bem, no Brasil colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Então, veja bem, isso possibilitava ao senhor da casa grande, que é chamado de casa grande, concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Então tinha o poder local e poderia não ter o poder total, porque realmente o poder ficava em Portugal, a administração em Portugal, mas ele tinha o que? O poder local. Então Brasil colônia, lembre bem, é poder local. Não tem um poder centralizado nas mãos que o governador geral ele manda e desmanda. Ele recebe o que? Ordens que vêm o que? Da metrópole, do rei. Então lembre bem, né? Só depois que a partir do momento vai ser império, aí sim, aí já tem outras alternativas que a gente vai questionar depois. Mas nesse período é poder local. Mas ele tinha o que? Autoridade massa, ele tinha prestígio perante a sociedade. Em torno do engenho, né, viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores com escravas. O padre, os negros escravos, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres e etc. Então pensa bem, existia todas essas pessoas. Então tinha filho mulato que dos próprios senhores com os escravos. Então pensa bem que existia todas essas características no Brasil, né? Então, ameaças ao domínio português. Eu só vou dar uma encostadinha na porta aqui e eu já retorno. Então, desculpa. Então, a invasão francesa se deu em 1555. Houve aqui a invasão francesa, quando conquistaram o Rio de Janeiro e fundaram o quê? O que fundaram ali? A França Antártica, sendo expulso só em 1567, né? 1567, né? Então ficaram todos esses anos. E eles depois vão ver que eles vão aprendendo todo o processo do açúcar, né? Eles vão aprendendo todo o processo do açúcar, né? Em 1612, os franceses invadem o Maranhão. Ali fundaram o que? A França Equinocial, que é chamada, e a povoação de São Luís, onde permaneceram até 1615, quando foram expulsos, né, novamente. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a assaltos de piratas e consórcios que saquearam alguns portos, invadiram as cidades de Santo e Recife e o litoral do Espírito Santo. Então, veja bem, eles saqueavam o quê? Ia ouro para Portugal, num caminho tinha o que? Os piratas
Eles roubavam, retiravam o ouro que ia a Portugal. Agora, pensa bem, aí você fala assim, pô, o Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Quem ganhou mais com isso? O país britânico. Aí você fala, como que, meu irmão britânico, que você não está administrando o nosso país? Porque eles faziam o tratado, principalmente o Tratado de Metuim, né? 1703, salvo engano, 1701, 1703, acho que é 1703 que foi assinado o Tratado de Metuim, onde Portugal poderia vender o vinho dentro de Portugal, mas em contrapartida, os britânicos poderiam o quê? Desculpe, né? Portugal poderia o quê? Vender o vinho dentro do país britânico. Ele poderia vender o quê? O Tratado de Metuim poderia vender o vinho dentro do país britânico, enquanto que é um vinho do Porto, até, que é muito até famoso, e em contrapartida o país britânico poderia o quê? Vender qualquer tipo de produto manufaturado dentro de Portugal e de todas as suas colônias. Com isso, o que acontece? Quem sai no prejuízo? Logicamente, o superávit na balança comercial vai ser pelos britânicos e os portugueses, sendo o quê? Né? A partir do momento vai ficar no déficit na balança comercial. Então, isso que acaba prejudicando. Então, quem ganha menos com isso vai ser o quê? O país britânico. Quem colonizou o Brasil foi Portugal, mas ele não ganhou tanto quanto o país britânico, né? Então, esse que acaba sendo. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob domínio espanhol, que era o que? A União Ibérica. Lembra que comentamos da União Ibérica? Então, nesses 60 anos da União Ibérica, foi o que? Essas duas invasões, né? Sede do governo geral do estado do Brasil foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco tempo, só apenas de 1624 a 1625, né? Então foi pouco tempo. Em 1630, a capitania de Pernambuco e o maior centro açucareiro da colônia foi invadida por tropas holandesas. Então, a conquista foi, a partir do momento o quê? Foi consolidada em 1637, com a chegada do governo holandês, né, o conde Maurício de Nassau, né? Maurício de Nassau. Então, o quê? Então, Maurício de Nassau, ele conseguiu, né, firmar o domínio holandês em Pernambuco, estendê-lo por quase todo o nordeste do país. Então, eles tiveram um grande avanço, os holandeses tiveram um grande avanço nessa época do conde Maurício de Nassau. Né, eles tiveram e conseguiram ter um grande domínio durante esse período. A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, né, saneada, né, pavimentada, foram construídos pontes, palácios, jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. Então, pensa bem, eles ficaram muito tempo, né? Conseguiram ter um grande avanço nisso. O século do ouro e dos diamantes, né? A procura de metais preciosos sempre constituiu o sonho dos colonizadores. A descoberta começaram na década de 1690, na região de Minas Gerais. Então, pensa bem, o Brasil colônia é o Brasil administrado por Portugal, é o que eu quero que vocês guardem, né? A administração aqui tem governo centralizado, tem governo que manda e desmanda? Não. E tem autoridade local, tem prestígio? Tem, né? Porque tem terra, tem tudo, né? Realmente é o que? Quem manda e desmanda é quem? Apenas, né, o rei de Portugal. Só depois da independência que vamos passarmos a ter autonomia. Então isso é importante. Primeira coisa, eu quero que vocês estudem bastante, né, questionem sobre o assunto, né, e debatem sobre o assunto, que é entre vocês aí, até na casa de vocês, com os pais de vocês que têm também bastante domínio, né, às vezes gostam de ler, gostam de contar a história do passado, as coisas tudo. Então é bom que questiona bastante mesmo. Quanto mais questionar, né, aceite as minhas ideias ou não aceite as minhas ideias, né, através do que as divergências nós chegaremos às divergências,
nós chamamos a convergências, né? A convergência. E a vida é assim mesmo, até na sala de aula. A gente tem que debater, questionar o assunto, você pode discordar, você pode trazer novas ideias. É isso que o ser humano cresce. O ser humano não cresce aceitando tudo, né? A partir do momento é o quê? Tem que questionar. E questionando você passa a ter um domínio, você começa a contextualizar mais. Isso é de extrema importância. Fica em casa, mas não é por isso ficar em casa que não vai estudar. Hoje nós temos tecnologia, e a tecnologia, de tanto que o governo está passando tudo isso para nós estudarmos. Então, tem tecnologia, tem que ser utilizada, né? E não é por isso que ele vai ficar para trás, ou quem vai prestar vestibular, vai prestar concurso, e mesmo seja qualquer série, vai tendo o quê? Você sabe, conhecimento é gradativo, você não aprende de um dia para o outro, você precisa o quê? Tá sempre lutando, sempre aprendendo, sempre pesquisando, e é isso que leva a gente para frente, né? E é questionando, discordando, né? Então até isso que a gente viu que realmente, né, como foi questionado, tivemos, né, palestra, tivemos tudo, o secretário de Educação, os outros lá questionaram bastante, e sempre falaram que realmente ficar em casa que é necessário, mas não é por isso que vai ficar sem estudar, né? Estão criando todas as ferramentas para que vocês possam chegar a vocês no estudo e que a gente possa crescer também junto com vocês, né? E até na próxima aula.